Você já se perguntou se ainda é possível mudar, de verdade, depois de uma certa idade? Talvez você tenha vivido décadas cuidando dos outros, cumprindo deveres, sobrevivendo às exigências da vida. Mas agora, aos 50, 60 ou até mais, algo dentro de você sussurra: será que ainda posso florescer? Essa pergunta, por mais silenciosa que seja, carrega uma força imensa. Porque não se trata de voltar no tempo, nem de tentar ser quem você foi. Trata-se de se reconectar com a parte mais autêntica de você. Aquela que, talvez por muito tempo, ficou em segundo plano. Não importa quantos anos passaram, o cérebro humano é moldável, o espírito é resiliente e a mente continua sendo o solo mais fértil para a mudança. Neste texto, você não vai encontrar fórmulas mágicas, nem promessas vazias. Vai encontrar reflexões profundas, lições estoicas atemporais, acima de tudo, um convite, o de assumir, com coragem e serenidade, o controle da sua própria mente. Porque a verdadeira transformação não começa fora, com circunstâncias ideais ou sorte. Ela começa dentro, em um pensamento novo, em um hábito pequeno, em uma escolha diária que, repetida com intenção, reescreve o que parecia imutável. Se você chegou até aqui, é porque está pronto. Não para provar nada a ninguém, mas para honrar a si mesmo. E descobrir que a segunda metade da vida pode, sim, ser a mais significativa. Respire fundo, abra seu coração e permita-se, com sabedoria, transformar sua mente. Com ela, toda a sua vida. Seu cérebro pode mudar durante toda a vida. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro humano parava de se desenvolver depois de certa idade. Que, após os 30 ou 40 anos, já estava tudo definido. Nossas capacidades, nossos limites, nossas maneiras de reagir ao mundo. Mas a ciência moderna nos trouxe uma verdade libertadora. O cérebro continua mudando por toda a vida. E isso significa que você pode mudar também. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, formar novas conexões e se adaptar a novas experiências. Isso não é uma teoria distante de laboratório. É algo que está acontecendo dentro de você agora, a cada escolha, a cada pensamento, a cada novo aprendizado. Você pode estar pensando: mas será que isso vale para mim? Agora, depois dos 50? A resposta é sim. Estudos mostram que pessoas em idade avançada continuam desenvolvendo novas habilidades, adquirindo novos hábitos e até curando traumas antigos através da prática mental consciente. A idade não é uma barreira, é um convite. Um chamado para viver com mais intenção e sabedoria. Um exemplo inspirador vem dos motoristas de táxi em Londres. De tanto memorizarem ruas e mapas complexos, eles desenvolveram um hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória espacial, significativamente maior que o da média da população. Isso não aconteceu porque eram especiais. Aconteceu porque o cérebro deles respondeu ao desafio constante de aprender e se adaptar. O mesmo princípio se aplica a qualquer pessoa, em qualquer idade. Agora, imagine o que poderia acontecer se você, diariamente, desafiasse sua mente com novos estímulos. Um idioma, um instrumento, um novo olhar sobre si mesmo. Imagine treinar sua mente para reagir com mais calma, clareza e compaixão. Cada pequena ação repetida se transforma em uma trilha dentro do seu cérebro. E quanto mais você trilha esse novo caminho, mais ele se fortalece. O estoicismo já dizia, séculos atrás, a mente se adapta àquilo que ela considera útil. A neurociência agora comprova. Você tem, sim, o poder de reprogramar sua mente. E com ela, sua história. Nunca é tarde. E tudo começa com um passo simples: acreditar que ainda há espaço para o novo dentro de você. 2 estratégias práticas para potencializar a neuroplasticidade. Saber que o cérebro pode mudar é poderoso. Mas transformar essa possibilidade em realidade exige prática. A boa notícia é que você não precisa fazer nada extraordinário.
São os pequenos gestos diários, repetidos com intenção, que moldam a mente. A neuroplasticidade é ativada sempre que você se propõe a sair do piloto automático e experimentar algo novo. E isso pode ser mais simples do que parece. Aprender algo novo é uma das formas mais eficazes de estimular o cérebro. E não precisa ser um curso universitário ou algo grandioso. Pode ser um passatempo que sempre te encantou, mas que foi adiado por falta de tempo. Pintura, jardinagem, tocar um instrumento, aprender outro idioma ou até mesmo cozinhar uma receita diferente. O importante não é o tamanho do desafio, mas o fato de desafiar-se. A chave está em sair da zona de conforto. Toda vez que você faz algo que exige atenção, esforço e curiosidade, seu cérebro é obrigado a criar novas conexões. É nesse desconforto saudável que a mente cresce. E quanto mais você se permite viver essas pequenas descobertas, mais ativo e flexível seu cérebro se torna. Outra estratégia poderosa é a metacognição, ou seja, pensar sobre como você pensa. Pode parecer filosófico, mas é extremamente prático. Escrever um diário, refletir sobre suas decisões, observar seus próprios padrões mentais. Isso fortalece áreas do cérebro responsáveis por tomada de decisão, empatia e autocontrole. Em outras palavras, você se torna mais consciente de si mesmo. A meditação também é uma aliada valiosa. Estudos comprovam que ela altera a estrutura do cérebro, reduz o estresse e melhora a atenção. Não precisa ser complicado. Basta sentar em silêncio, por alguns minutos, e observar sua respiração. Aos poucos, a mente se aquieta, e nesse espaço de quietude, novas possibilidades nascem. Jogos mentais como quebra-cabeças, palavras cruzadas, sudoku ou xadrez também contribuem para manter o cérebro afiado. São exercícios que estimulam a lógica, a memória e a concentração, e podem ser, inclusive, momentos de prazer e relaxamento. O estoicismo sempre valorizou a prática constante. Para os estoicos, a excelência não vem da sorte, mas da repetição consciente. A neurociência moderna concorda. Seu cérebro responde àquilo que você alimenta com frequência. E isso quer dizer que, com pequenos hábitos diários, você pode reescrever não apenas sua mente, mas sua maneira de viver. 3. Crie um novo eu com repetição. Você não é o mesmo de 10 anos atrás. Nem de 5. Talvez nem de ontem. A verdade é que a identidade, aquilo que pensamos ser, não é uma estrutura fixa. Ela é construída, silenciosamente, pelas escolhas que repetimos todos os dias. E é justamente aí que mora o poder da transformação, não nas grandes viradas, mas na repetição intencional do que queremos nos tornar. Muitas vezes, ao chegar na maturidade, escutamos frases como "eu sou assim mesmo" ou "não adianta tentar mudar agora". Mas isso não passa de uma narrativa herdada e limitada, porque aquilo que você faz com frequência se torna quem você é. Se você repete a procrastinação, vira alguém que posterga. Se cultiva a gratidão, torna-se alguém mais leve. Cada ação é uma semente na construção da sua identidade. No início, qualquer novo hábito parece estranho, desconfortável ou até artificial. Mas lembre-se, o cérebro funciona como uma trilha na floresta. Quanto mais você percorre um caminho, mais ele se abre. Quanto mais você repete uma ação, mais natural ela se torna. A disciplina, a calma, a coragem, todas essas virtudes podem ser treinadas, mesmo, ou especialmente, depois dos 50. Pense em algo que você quer mudar em si. Talvez seja acordar mais cedo, falar com mais gentileza, cuidar do corpo, aprender a dizer não. Seja o que for, transforme isso em um microcompromisso diário. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser constante. A repetição é o martelo silencioso que esculpe o novo você, batida por batida. Imagine que, todos os dias, você escolhe levantar e caminhar por 10 minutos. No início, parece pouco. Mas com o tempo, o corpo muda. O ânimo muda. A identidade muda, de alguém sedentário para alguém ativo.
O mesmo acontece com a mente. Se você decide começar o dia com um pensamento positivo, ao invés de se deixar levar pelas notícias ou preocupações, aos poucos sua mente se reprograma. O cérebro aprende pelo uso. E aquilo que você deixa de usar, enfraquece. Os estoicos compreendiam esse princípio com profundidade. Epicteto dizia: a excelência é um hábito, não um ato isolado. Marco Aurélio escrevia todos os dias para reforçar os valores que queria viver. Eles sabiam que o mundo externo pode ser caótico, mas que o mundo interior pode ser cultivado, com paciência e repetição. Se você deseja ser mais resiliente, haja como alguém resiliente, mesmo que não se sinta assim ainda. Se quer ser mais sereno, pratique a serenidade nas pequenas frustrações do dia. A mente aprende por imitação e persistência. E com o tempo, aquilo que parecia difícil se torna parte natural de quem você é. Repetir não é voltar ao passado. É escrever o futuro com firmeza. A cada dia que você escolhe o novo, em vez do velho padrão, está construindo, passo a passo, a versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. 4. A importância da gratidão para o bem-estar mental e emocional. A gratidão não é apenas uma emoção agradável. É uma prática poderosa, um hábito transformador. E, especialmente na segunda metade da vida, ela se revela como uma das maiores fontes de equilíbrio, lucidez e paz interior. Com o passar dos anos, acumulamos experiências. Algumas nos marcaram com alegria, outras com dor. Muitas vezes, a mente se apega ao que faltou, ao que poderia ter sido diferente, às oportunidades que passaram. É fácil cair na armadilha do arrependimento silencioso. Mas é justamente aí que a gratidão entra, como um antídoto contra o peso do passado e a ansiedade pelo futuro. Quando agradecemos, estamos dizendo à mente: a beleza aqui, agora. Não precisamos de conquistas grandiosas para sentir gratidão. Pelo contrário, as coisas mais simples são as mais potentes. O aroma do café pela manhã, o calor do sol na pele, o olhar de um neto, uma caminhada tranquila, a saúde de hoje, ainda que imperfeita. Tudo isso é motivo. Tudo isso é vida. A ciência já comprovou o impacto da gratidão no cérebro. Praticá-la com regularidade aumenta os níveis de serotonina, reduz o estresse e fortalece as conexões neurais ligadas ao bem-estar emocional. Pessoas gratas dormem melhor, têm menos sintomas de depressão e desenvolvem mais empatia. É como se o ato de agradecer limpasse o olhar e nos permitisse ver com mais clareza o que antes passava despercebido. Mas talvez o maior benefício da gratidão seja espiritual. Ela nos reconecta com o presente, com o que é. Ela nos tira da postura de cobrança e nos leva à contemplação. Traz humildade, ao mesmo tempo, potência. Porque quando agradecemos, reconhecemos que já temos, e que, portanto, não estamos vazios, nem perdidos, nem atrasados. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: quando você se levantar pela manhã, pense no privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, amar. Para ele, a gratidão não era passiva. Era uma escolha consciente. Um treinamento diário da mente. Epicteto, por sua vez, dizia que a infelicidade nasce não do que nos falta, mas da falta de apreciação pelo que já temos. Você pode começar agora, sem rituais complicados. Pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Faça disso um hábito matinal, como quem rega uma planta todos os dias. Pode ser algo pequeno, pode se repetir. O importante é sentir, mesmo que por segundos, a verdade daquele agradecimento. A gratidão não nega a dor, mas a suaviza. Ela não ignora os desafios, mas nos fortalece para enfrentá-los com mais serenidade. Em um mundo que insiste em apontar o que falta, ser grato é um ato de rebeldia lúcida. E, para quem já viveu tanto, é também um gesto de sabedoria profunda. 5. Supere as limitações impostas. Desde muito cedo, começamos a ouvir vozes. Algumas nos encorajam, mas muitas, talvez a maioria, tentam nos moldar, limitar e definir.
Você não é bom com números. Isso não é pra gente como a gente. Com essa idade, já passou o seu tempo. Palavras assim, ditas repetidamente, acabam se infiltrando na mente como verdades. Mas não são. São apenas programações, muitas vezes ultrapassadas, que você tem todo o direito de questionar, se quiser, reescrever. Com o tempo, essas crenças se tornam muros invisíveis. Vivemos dentro de fronteiras mentais que nem sabemos que existem. Deixamos de tentar algo novo por medo de parecer ridículos. Evitamos mudanças por acreditar que já estamos velhos demais. Aceitamos menos do que merecemos porque, em algum momento, alguém nos convenceu de que não éramos dignos demais. Mas a verdade mais libertadora que você pode ouvir hoje é esta: não é tarde demais. Nunca foi. Cada crença limitante é uma história que você ouviu ou contou a si mesmo, tantas vezes que passou a acreditar. Mas toda história pode ser revista. Toda ideia pode ser posta à prova. E você, mais do que nunca, tem a maturidade necessária para discernir o que é real do que é apenas ruído herdado. Pense por um instante. O que te disseram sobre envelhecer? Sobre sucesso? Sobre o que é possível depois dos 50? Quem definiu esses padrões? Será que são verdades absolutas ou apenas repetições culturais? Os estoicos já nos alertavam. Não é o mundo que nos limita, mas o modo como interpretamos o mundo. Epicteto dizia que não são os eventos que nos ferem, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Marco Aurélio nos lembrava que somos livres sempre que dominamos nossa mente, não quando tentamos controlar os outros. Se hoje você sente que algo dentro de você ainda pulsa, ainda sonha, ainda deseja, ouça isso. Esse chamado não é vaidade, nem ilusão. É vida pedindo passagem. Você pode, sim, aprender algo novo, mudar de carreira, recomeçar um projeto esquecido, amar de novo, cuidar de si com mais respeito. Reprogramar suas crenças é um ato de coragem e de amor próprio. Comece pequeno. Escreva as frases que te limitaram ao longo da vida. Leia uma por uma e pergunte: isso ainda me serve? Ou está me segurando? E depois, reformule. Transforme não posso em vou tentar. Troque não é para mim por se eu me permitir. A mente é plástica, adaptável. E cada nova afirmação, repetida com intenção, começa a abrir espaço para uma nova realidade. Aos 50, 60, 70 anos, não importa. A idade não define o que você pode ser. A única coisa que realmente importa é a decisão de não se apequenar diante do que já foi. Você não está aqui para repetir uma velha história. Está aqui para escrever a sua, de forma consciente, autêntica e livre. 6. Mudar requer desprogramar o passado. Mudar não é apenas aprender algo novo. É, antes de tudo, desaprender o que já não serve. Como plantar flores em um solo cheio de ervas daninhas, não adianta semear hábitos positivos se a terra da mente ainda está coberta por crenças antigas, medos mal resolvidos e dores que ainda ecoam. A transformação real começa quando você tem coragem de olhar para trás, não para reviver o passado, mas para limpá-lo. Todos nós carregamos bagagens invisíveis. Experiências que deixaram marcas, palavras que ficaram presas na memória, sentimentos que nunca foram processados por completo. Talvez você tenha crescido ouvindo que não podia errar, que era preciso se sacrificar para ser aceito, que mostrar vulnerabilidade era sinal de fraqueza. Talvez você tenha enfrentado perdas, traições, doenças ou abandonos que, silenciosamente, moldaram seu jeito de ver a vida. E assim mesmo, essas programações emocionais se enraizam. Com o tempo, viram regras internas. Não confie em ninguém. Se eu me expor, vou me machucar. Não sou capaz. E mesmo sem perceber, passamos a viver guiados por elas, tomando decisões a partir do medo, da culpa ou da autoproteção. Mas há algo que você precisa lembrar. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com isso. Desprogramar o passado não é fingir que ele não existiu. É acolhê-lo com compaixão e, depois, deixá-lo ir.
É parar de se punir por escolhas antigas. É perdoar os outros e a si mesmo, por não ter sabido fazer diferente antes. É compreender que, naquele momento, com os recursos que tinha, você fez o melhor que podia. Os estoicos ensinavam que não temos poder sobre o que passou, mas temos total controle sobre como interpretamos aquilo agora. Marco Aurélio dizia: o que nos fere não é o que nos acontece, mas a história que contamos sobre o que nos aconteceu. Isso significa que você pode olhar para a sua história com novos olhos, mais generosos, mais maduros, mais libertadores. Uma prática simples é escrever cartas. Para você mesmo no passado. Para uma pessoa que te magoou. Para um medo antigo. Não é para enviar. É para expressar. Para tirar de dentro o que foi guardado por anos. A escrita tem o poder de clarear e transformar. Depois, escolha um novo enredo. Substitua a culpa por compaixão. O medo por curiosidade. O peso por leveza. E lembre-se, a cada vez que você se recusa a reagir da mesma forma que reagia antes, você está desprogramando. Cada nova escolha é um ato de libertação. Você não precisa mais carregar o que te machucou. O que te definiu por anos não precisa definir o seu amanhã. Mudar não é rejeitar quem você foi, é honrar esse caminho, com ternura, abrir espaço para quem você ainda pode se tornar. 7. O estresse e a agitação são necessários para crescer. Durante grande parte da vida, fomos ensinados a temer o estresse, a vê-lo como sinal de fracasso, de desequilíbrio, de algo fora do controle. Fomos levados a acreditar que uma vida boa é uma vida tranquila, sem pressão, sem correria, sem turbulências. Mas será mesmo que o desconforto é sempre algo a evitar? Ou será que, em doses certas, ele é exatamente o que nos faz evoluir? O estresse, quando compreendido e bem gerido, pode ser uma ferramenta poderosa de crescimento. Ele nos tira da inércia, quebra o comodismo, ativa a mente e o corpo para reagir, resolver, se adaptar. É como o peso que o músculo precisa para crescer. Sem esforço, não há fortalecimento. A natureza nos ensina isso o tempo todo. A árvore que resiste ao vento se enraiza mais fundo. A concha que abriga a pérola só a forma após lidar com a irritação. O corpo que se exercita com regularidade se torna mais ágil e resistente. Da mesma forma, a mente que aprende a lidar com a pressão se torna mais sábia, mais serena, mais preparada para a vida real. Andrew Berman, neurocientista renomado, fala sobre como o estresse bem direcionado pode expandir nossa capacidade cognitiva. Não se trata de viver em constante agitação, mas de usar os desafios como treino da mente, uma academia emocional. O estoicismo já compreendia isso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. Em vez de fugir das dificuldades, os estoicos aprendiam com elas. Cada momento de tensão era uma oportunidade de exercício interno, paciência, disciplina, controle, coragem. Na prática, isso significa mudar a pergunta que fazemos diante de um desafio. Em vez de por que isso está acontecendo comigo, experimentar o que posso aprender com isso. Trocar o lamento pela curiosidade. Enxergar o desconforto como sinal de crescimento, e não como castigo. Claro, isso não quer dizer ignorar seus limites. Descansar também é parte do caminho, e falaremos disso mais adiante. Mas é importante entender que uma certa dose de pressão é saudável. Ela te tira do lugar comum, desafia seus pensamentos automáticos e te aproxima de uma versão mais forte de si mesmo. Aos 50, 60 ou 70, o estresse não precisa mais ser um inimigo. Pode ser um aliado. Um sinal de que você está em movimento, de que ainda está crescendo, de que a vida, com todos os seus desafios, ainda está te moldando, com propósito, com profundidade, com intenção. 8. Cultive uma mentalidade de crescimento. Você não está pronto, e talvez nunca esteja, e tudo bem. Porque o que realmente importa não é estar pronto, e sim estar disposto. Disposto a aprender, a se adaptar, a mudar de ideia, a começar de novo.
disposto a crescer. E é essa disposição que define uma mentalidade verdadeiramente viva. Muitas pessoas, ao chegarem aos 50 ou 60 anos, acreditam que já viveram o que tinham para viver, que aprender é coisa de jovem, que certas habilidades, oportunidades ou transformações já não são mais para elas. Mas essa é uma das armadilhas mais sutis da mente fixa, a ideia de que aquilo que somos hoje é definitivo, que nosso potencial tem prazo de validade. A ciência, porém, nos mostra o contrário. O cérebro continua formando novas conexões ao longo de toda a vida. E mais, ele responde com entusiasmo ao desafio. Toda vez que você se propõe a tentar algo novo, a resolver um problema diferente, a sair do roteiro habitual, sua mente se expande. Literalmente. Mas para que isso aconteça, é preciso acreditar que é possível melhorar, que você pode aprender o que ainda não sabe, que seus erros não são uma sentença, mas uma lição, e que o fracasso não é o fim do caminho, mas um degrau necessário para ir além. Ter uma mentalidade de crescimento é exatamente isso. Enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de evoluir. É entender que inteligência não é um dom fixo, mas uma construção. Que habilidades não nascem prontas, são lapidadas. E que a maturidade é, na verdade, um terreno fértil para desenvolver sabedoria, foco e profundidade. Pense nisso. O músico não se torna mestre evitando errar, mas persistindo apesar dos erros. Um escritor não alcança excelência com um só texto, mas escrevendo mesmo quando sente que não está inspirado. E você também, com tudo que já viveu, pode aplicar esse princípio. Pode cultivar a paciência, a calma, a curiosidade. Pode começar pequeno, aprender algo novo, fazer algo com a mão oposta, mudar o caminho do dia. Cada pequena ação é um sinal ao cérebro de que você está em movimento. Os estoicos reforçavam isso constantemente. Epicteto dizia que não devemos gastar energia com aquilo que não podemos controlar, mas sim com o que está nas nossas mãos. E sabe o que está sempre sob seu domínio? Seu esforço, sua atitude, seu comprometimento com o seu próprio crescimento. Não se compare com ninguém. Não tente correr contra o tempo. Crescer, depois dos 50, é um ato de sabedoria. É olhar para a vida com olhos novos, não porque tudo mudou, mas porque você mudou. E agora tem a chance de viver o que antes parecia impossível. Uma vida mais leve, mais consciente e mais profundamente sua. 9. Substitua o excesso de pensamento por ação. Pensar é bom. Refletir é necessário. Mas pensar demais, sem agir, pode se tornar uma prisão invisível. E quanto mais a gente vive, mais experiências acumulamos, e com elas, mais medos, mais dúvidas, mais histórias. A mente madura, muitas vezes, é sábia, mas também pode ser uma especialista em criar cenários negativos, antecipar problemas e evitar riscos. O nome disso é paralisia pelo pensamento. Talvez você já tenha vivido isso. Acorda com vontade de mudar algo. Começa a pensar no que precisa fazer. Avalia os prós e contras. Imagina os obstáculos. E, no final, acaba não fazendo nada. Não por preguiça, mas por pensar tanto que a ação parece impossível. O tempo passa, a energia se esgota e a sensação de frustração cresce. Mas há uma saída. Uma muito mais simples do que parece: agir. Mesmo sem estar pronto. Mesmo sem ter certeza. Mesmo com medo. Porque a ação, por menor que seja, tem o poder de calar o ruído mental. Quando você faz algo, por mais pequeno que pareça, sua mente sai da fantasia e entra na realidade. E é lá, na realidade, que as mudanças começam. Se você está se sentindo sobrecarregado por pensamentos, comece por algo prático. Escreva. Tire da cabeça e coloque no papel. Liste o que você pode fazer agora, hoje, neste momento. E escolha uma ação. Uma só. Pode ser levantar da cadeira, fazer uma caminhada curta, ligar para alguém, organizar um cantinho da casa. A ação interrompe o ciclo do excesso de pensamento. Epicteto, filósofo estoico, ensinava que o que importa não é o que sentimos ou pensamos, mas o que fazemos com isso. Marco Aurélio dizia que não adianta saber o que é certo se você não coloca em prática.
O estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia de ação, de presença, de escolha consciente. Lembre-se, não é preciso transformar sua vida inteira de uma vez. Comece com 5 minutos, com um pequeno passo, com um gesto simbólico que diga ao seu cérebro: eu não estou preso, eu posso me mover. Aos 50, 60 ou mais, você não precisa provar nada a ninguém, mas pode, sim, mostrar a si mesmo que ainda está vivo, que ainda pode decidir, que, mesmo diante da incerteza, você tem o poder de escolher o próximo passo. E o próximo, e o próximo, porque é na ação, e só nela, que a vida acontece de verdade. 10. O poder da imaginação para criar o futuro. Muitos acreditam que a imaginação é coisa de criança, que, com o passar dos anos, devemos ser mais realistas, mais práticos, mais pé no chão. Mas o que poucos percebem é que, justamente na maturidade, a imaginação pode ser nossa aliada mais poderosa, não para fugir da realidade, mas para recriá-la por dentro. A ciência já comprovou: o cérebro não distingue com clareza o que é vivido daquilo que é imaginado com intensidade emocional. Quando você visualiza algo com detalhes, com sentimento, com intenção, ativa as mesmas áreas cerebrais que seriam acionadas se aquilo estivesse, de fato, acontecendo. Ou seja, o que você imagina com frequência forma trilhas neurais reais, e essas trilhas influenciam suas ações, suas reações e até suas decisões. Pense nisso. Se você passa a maior parte do tempo imaginando fracassos, rejeições ou limitações, está, sem perceber, treinando sua mente para a estagnação. Por outro lado, se você se permite visualizar uma vida mais leve, com mais propósito, mais saúde, mais afeto, ainda que isso pareça distante, você está sinalizando ao seu cérebro que esse caminho é possível. Aos 50, 60 ou mais, você já viu e viveu muito. Já teve sonhos realizados, e talvez também tenha deixado alguns para trás. Mas quem disse que você não pode sonhar de novo? Não importa o que os outros pensam. A verdadeira transformação começa quando você se permite imaginar outra versão de si mesmo, mais alinhada, mais livre, mais inteira. A visualização não é mágica, mas é profundamente prática. Quando você fecha os olhos e se imagina caminhando com mais energia, falando com mais confiança, dormindo com mais paz, você começa, pouco a pouco, a agir como essa pessoa. Seu corpo responde. Sua mente se adapta. Seu comportamento muda. Os estoicos entendiam isso de forma simples. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio escrevia todos os dias para lembrar-se de quem queria ser, não porque já era perfeito, mas porque sabia que o pensamento direcionado molda o caráter. Experimente hoje. Feche os olhos por 2 minutos, se imagine vivendo o que deseja viver. Não como quem sonha acordado, mas como quem ensaia um futuro possível. Sinta a cena. Respire nela. Agradeça por ela, como se já fosse real. Porque quando você muda o que alimenta sua mente, você muda o terreno onde a vida floresce. E a imaginação, longe de ser uma fuga, pode ser a primeira ponte para aquilo que você ainda vai se tornar. 11. A mente busca prazer e evita dor. A mente humana foi programada, desde os primórdios, para buscar prazer e evitar dor. Era uma questão de sobrevivência. Na natureza, evitar perigos aumentava nossas chances de continuar vivos. Mas no mundo moderno, essa mesma programação, se não for observada com consciência, pode se tornar um grande obstáculo para o nosso crescimento. Quantas vezes você já se pegou adiando algo importante simplesmente porque era desconfortável? Um exame médico, uma conversa difícil, uma mudança necessária. Nossa mente, sutilmente, nos empurra para o caminho mais fácil, não porque somos fracos, mas porque ela aprendeu a associar esforço com sofrimento. O problema é que nem sempre o caminho mais fácil é o que nos faz bem. Muitas vezes, é justamente aquele que mantém tudo igual, que preserva os velhos hábitos, que impede a evolução. E, ao evitar a dor momentânea, pagamos o preço de um vazio mais profundo, o de não estarmos vivendo com autenticidade. Mas aqui está a chave: essas associações são aprendidas e podem ser reprogramadas.
Podemos treinar nossa mente para ver o esforço não como um fardo, mas como um investimento. Podemos aprender a associar desconforto com crescimento. E, assim, mudar completamente a nossa relação com o que antes nos travava. Um exemplo simples. Se você acredita que exercitar-se é uma tortura, cada caminhada será um peso. Mas se passar a enxergar esse momento como autocuidado, como tempo para si, como prova de amor próprio, a experiência muda. O mesmo vale para estudar algo novo, reorganizar sua casa ou criar um novo hábito alimentar. O que muda é o significado que você dá. Os estoicos já ensinavam: o que nos perturba não é o que acontece, mas como interpretamos o que acontece. Epicteto reforçava que devemos governar nossas reações, e não ser governados por elas. Isso significa que você tem o poder de decidir o que cada desafio vai representar para você. Um castigo ou uma chance de florescer. Uma estratégia prática. Comece vinculando tarefas difíceis a pequenas recompensas. Ou transforme-as em rituais agradáveis. Escute uma música enquanto faz aquilo que antes evitava. Comemore cada pequena conquista. E, sobretudo, fale consigo com mais gentileza. Isso é novo. É normal ser desconfortável. Mas eu sou capaz. Lembre-se, a mente busca prazer e evita dor. Mas você pode ensiná-la a encontrar prazer no que constrói, no que fortalece, no que expande. Quando isso acontece, o esforço deixa de ser sacrifício e passa a ser propósito. E a vida, então, ganha uma nova leveza, não pela ausência de desafios, mas pela presença de sentido em cada passo. 12. A importância do descanso e da alternância entre esforço e relaxamento. Vivemos em uma cultura que glorifica o fazer, que exalta quem está sempre ocupado, quem nunca para, quem corre contra o tempo. Mas a verdade é que a vida não é uma linha reta de produtividade. Ela pulsa em ciclos, como o coração, como a respiração, como as estações. E quem não aprende a descansar, acaba sendo forçado a parar. O descanso não é luxo, é sabedoria, é estratégia, e, principalmente, é uma forma profunda de respeito por si mesmo. Após os 50 anos, o corpo e a mente já carregaram muito. Acúmulo de responsabilidades, de emoções, de histórias. Nesse momento da vida, o que sustenta não é a velocidade, mas o ritmo. Não é o esforço constante, mas a alternância inteligente entre ação e pausa. Quando descansamos de forma consciente, o cérebro se reorganiza. As emoções se assentam. As ideias se clareiam. O sistema nervoso entra em estado de reparo. E aquilo que parecia confuso, urgente ou pesado começa a ganhar novas proporções. É como abrir uma janela em um quarto abafado. O ar muda, e com ele, tudo ao redor. Mas descansar não significa apenas dormir. Descanso também é desligar-se das preocupações. É caminhar sem pressa. É sentar em silêncio. É ouvir uma música com atenção. É desligar o celular por uma hora. É permitir-se não ser produtivo o tempo todo. Entender que esse não fazer também é um ato profundamente produtivo. Os estoicos compreendiam isso com clareza. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, cultivava momentos de silêncio para refletir. Epicteto falava da importância do equilíbrio interno como forma de manter a clareza em meio às turbulências externas. O verdadeiro domínio de si mesmo inclui saber a hora de parar. Muitos de nós, ao envelhecer, sentem culpa por descansar, como se esse tempo fosse desperdiçado. Mas é justamente o contrário. O descanso bem vivido não é fuga, é preparação. É ele que nos permite continuar com energia, com foco, com saúde emocional. E mais, com alegria de viver. Experimente criar pausas conscientes no seu dia. Depois de uma atividade intensa, dê a si mesmo 5 minutos de respiração profunda. Após um momento difícil, caminhe ao ar livre. Depois de se dedicar aos outros, dedique-se a si mesmo. Como uma dança entre ação e entrega. A maturidade nos ensina que viver bem não é fazer mais, é fazer com presença. E a presença só nasce onde há espaço.
Descansar é criar esse espaço dentro de si. É confiar que o mundo não desmorona quando você desacelera. E que, muitas vezes, é justamente ao parar que você mais avança. 13. Mudar é desconfortável, mas necessário. Mudar incomoda. Tira o chão. Bagunça certezas. Nos obriga a deixar o conhecido, mesmo que o conhecido já não nos sirva mais. E quanto mais tempo vivemos de um certo modo, mais desafiador parece quebrar esse ciclo. Mas há uma verdade silenciosa que só a maturidade pode entender com profundidade. O desconforto não é um inimigo, é um sinal de que você está em movimento. A mente humana, por natureza, busca a estabilidade. Ela prefere a repetição ao risco. Mesmo que o hábito seja ruim, ele ainda é familiar. E o familiar, muitas vezes, nos dá uma falsa sensação de segurança. Por isso, quando tentamos mudar um comportamento, um pensamento, uma rotina, sentimos resistência. Duvidamos de nós mesmos. Inventamos desculpas. Adiamos. Sabotamos. Talvez você já tenha sentido isso. Vontade de começar algo novo, mas uma voz interna sussurra: agora não é o momento. Ou, e se não der certo? Ou pior, já é tarde demais. Essa voz não é má. Ela é protetora, mas está desatualizada. Ela fala com base em medos antigos, não na sua capacidade atual. A mudança verdadeira começa quando você reconhece essa voz, mas não obedece a ela. Quando você sente o medo, mas dá um passo assim mesmo. Quando aceita que o desconforto é parte do processo, não um sinal de que algo está errado, mas de que algo novo está nascendo. Os estoicos ensinavam exatamente isso. Marco Aurélio dizia que o que nos parece obstáculo muitas vezes é o próprio caminho. Epicteto reforçava que o sofrimento nasce da resistência à realidade, e não da realidade em si. Traduzindo, o que dói mais não é mudar, é lutar contra a necessidade de mudar. Aos 50, 60 ou mais, mudar exige coragem, mas também traz leveza. Porque não se trata mais de impressionar os outros, ou de alcançar expectativas externas. Trata-se de aliviar-se de tudo que já não faz mais sentido. Trata-se de voltar para si, de atualizar sua identidade, de permitir-se ser alguém mais próximo de quem você realmente quer ser. Comece com o que incomoda, o que já não cabe, o que você repete, mas que te esvazia. E escolha, com delicadeza, um novo passo. Simples, prático, possível. O desconforto estará ali. Mas, dessa vez, não será um bloqueio. Será um convite. Porque a verdade é que crescer dói. Mas permanecer preso onde você já não se encaixa, dói muito mais. 14. Seus pensamentos podem curar seu corpo. Existe uma conexão profunda, e muitas vezes ignorada, entre o que pensamos e como nos sentimos fisicamente. Cada pensamento que você tem desencadeia uma reação química em seu corpo. Uma lembrança dolorosa pode acelerar o coração. Uma preocupação pode apertar o estômago. Uma crítica interna pode gerar tensão muscular. Tudo começa na mente, mas ecoa no corpo. A boa notícia é que esse processo também funciona no sentido oposto. Pensamentos positivos, esperançosos, compassivos e tranquilos têm o poder de curar. Não estamos falando de mágica, mas de ciência. Estudos mostram que emoções como gratidão, alegria e paz interior aumentam a liberação de serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados ao bem-estar e ao fortalecimento do sistema imunológico. Isso significa que sua mente pode ser sua maior aliada na recuperação física, no alívio da dor, na regulação do sono, na resposta ao estresse. Mas, para isso, é preciso aprender a usá-la com intenção. Não como uma máquina de preocupação, mas como uma fonte de regeneração. A prática da visualização é um caminho simples e poderoso. Feche os olhos por alguns minutos e imagine seu corpo se restaurando. Veja a respiração fluindo com facilidade. Sinta seus órgãos funcionando em harmonia. Imagine a cura como uma luz suave atravessando cada célula. Pode parecer simbólico, e é,
mas o cérebro responde a isso como se estivesse acontecendo. Outras práticas que conectam mente e corpo incluem a meditação, o relaxamento guiado e o simples hábito de falar com gentileza consigo mesmo. Sim, suas palavras internas têm efeito. Dizer "meu corpo é forte", está se recuperando tem um impacto completamente diferente de dizer "estou ficando cada vez pior". O corpo escuta o que você repete. O estoicismo também aponta para esse caminho. Marco Aurélio dizia que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. Epicteto nos lembrava que o sofrimento não vem do que nos acontece, mas da interpretação que damos. A partir disso, entendemos, se mudamos o pensamento, mudamos a resposta emocional, e com ela, a fisiológica. Após os 50, o corpo exige mais cuidado, mais escuta, mais delicadeza. E a mente pode ser o início dessa reconciliação. Não como forma de negação da dor, mas como instrumento de apoio. Você pode, todos os dias, cultivar pensamentos que nutrem ao invés de desgastar. Palavras que curam ao invés de ferir. Lembre-se, o seu corpo está ouvindo o que você pensa. E quando você decide pensar com mais compaixão, ele sente isso e agradece. 15. O impacto do ambiente social no cérebro. Você já percebeu como algumas pessoas te esgotam, enquanto outras te renovam? Como uma conversa pode te deixar mais leve ou mais pesado, dependendo de quem está ao seu lado. Isso não é apenas uma sensação subjetiva. É fisiológico. O ambiente social modifica seu cérebro. Cientistas já demonstraram que a convivência com pessoas positivas, generosas e abertas à mudança estimula a liberação de neurotransmissores como a oxitocina, que fortalece a sensação de bem-estar, segurança e conexão. Por outro lado, estar constantemente cercado de crítica, queixa e negatividade ativa os circuitos do estresse. Com o tempo, isso pode afetar não só o humor, mas também a imunidade, o sono e até a memória. Isso se torna ainda mais importante à medida que envelhecemos. Após os 50, os relacionamentos ganham um novo peso. Já não buscamos quantidade, mas qualidade. Já não queremos agradar todo mundo. Queremos estar perto de quem nos vê com verdade, com afeto, com respeito. E isso não é egoísmo. É saúde. Você não precisa cortar ninguém de forma abrupta. Mas pode, com consciência e carinho, escolher com mais sabedoria quem você permite habitar seus pensamentos. Pode passar mais tempo com quem te eleva. Pode se afastar, mesmo que suavemente, de quem te puxa para baixo. Pode construir novos vínculos, mesmo que tarde, mesmo que pareça difícil. Os estoicos compreendiam esse princípio. Epicteto dizia: evite se envolver com pessoas que reforçam o que há de pior em você. Marco Aurélio nos lembrava que somos moldados pela companhia que mantemos. Porque o ser humano aprende por espelho. E, sem perceber, você começa a pensar, falar e agir como as pessoas com quem convive mais frequentemente. Então, reflita. Com quem você tem se cercado? Suas conversas te fortalecem ou te drenam? Os espaços que você frequenta te fazem crescer ou te diminuem? Os ambientes que você consome, presenciais ou virtuais, alimentam sua mente com o que te faz bem? E, mais do que isso, que tipo de pessoa você tem sido para os outros? Porque também somos ambiente para alguém. E cultivar relações saudáveis começa em ser um solo seguro. Aos 50, 60 ou mais, temos a liberdade de sermos mais seletivos, mais conscientes, mais verdadeiros. O ambiente onde sua mente floresce é a escolha sua. E escolher bem é um dos maiores presentes que você pode se dar nessa fase da vida. Se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você um chamado. Silencioso? Talvez. Mas firme. Um sussurro que diz: ainda há tempo. Tempo de recomeçar. De resgatar a si mesmo. De fazer as pazes com o passado e escrever um novo capítulo. Não porque a vida te exige isso, mas porque você merece isso. Tudo o que você leu até agora aponta para uma verdade essencial. A transformação começa na mente. Não no mundo lá fora.
Não nas circunstâncias, mas no modo como você pensa, sente e escolhe viver a partir de hoje. Sua mente é plástica, moldável, viva, mesmo depois dos 50, 60 ou 70. A neurociência confirma, o estoicismo orienta e a sua própria história pode comprovar. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Nem precisa ter pressa. A mudança real é feita de passos pequenos, repetidos com consciência. É acordar um pouco mais presente. Escolher reagir com mais calma. Olhar com mais compaixão para si mesmo. Respirar antes de falar. Caminhar com mais leveza. Pensar com mais gentileza. E, acima de tudo, lembrar que você não está sozinho. Há uma comunidade silenciosa, espalhada pelo mundo, de pessoas que, como você, decidiram não aceitar a vida no piloto automático. Que, mesmo com cicatrizes e incertezas, escolheram continuar aprendendo, se renovando, crescendo. Gente que compreendeu que envelhecer não é sinônimo de estagnação, é liberdade para ser quem se é, com mais verdade e menos medo. Por isso, eu te convido a dar um passo. Simples, mas poderoso. Escreva, aqui nos comentários ou apenas para si mesmo, a frase que abre este movimento interno. Estou pronto para a transformação da minha mente. Sou estoico. Não é apenas uma declaração. É um lembrete, um símbolo, um compromisso com o que você quer cultivar daqui para frente. Escrever isso é deixar uma marca na sua própria consciência. É ativar um ponto de virada. E se este conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém querido, com um amigo que também esteja em busca de sentido. Porque transformar a mente é um gesto pessoal, mas inspirar outras mentes é um presente coletivo. Você está aqui, vivo, capaz, e tudo o que precisa para começar já está dentro de você. Agora, respire fundo e escolha, com coragem e ternura, a sua próxima ação.